A internet e tudo que ela compreende vai muito além de redes sociais, é óbvio, né? Mas ela tem a ver hoje com comunicação militar, sistema de fornecimento de eletricidade, de água, funcionamento de aeroportos, funcionamento de máquinas e aeronaves, de veículos militares. Enfim, é um mundo de imensas possibilidades, mas as redes sociais especificamente, que compõem ali uma parte, apenas uma parte da internet, elas acabam suscitando discussões específicas. E uma delas, claro, é a respeito da liberdade de expressão. Isso não fica restrito a redes sociais. É um debate antigo, até porque a liberdade de expressão é sempre uma das primeiras vítimas das ditaduras, das autocracias, dos sistemas totalitários, porque são escalas e níveis diferentes, né? Uma coisa é uma autocracia, outra coisa é um regime totalitário. Mas todos eles, inclusive as ditaduras mais frágeis, aquelas que não têm base nem militar, nem de sustento popular, nem de apoio internacional e duram pouco, sejam os sistemas totalitários consolidados, né, que atravessam décadas e que aprimoram os sistemas de controle, todos eles amam a censura, amam controlar a opinião alheia e sempre apostam na capacidade de restrição, na capacidade de estabelecer limites rígidos à liberdade de expressão, à liberdade de reunião, à possibilidade de se discordar das decisões oficiais ou de manter um discurso, uma proposta política ou uma proposta ideológica diferente daquela que predomina na ditadura vigente. Nas democracias que existiram ao longo da história, é claro que mesmo nas democracias clássicas havia sistemas de controle, até porque eram democracias limitadas, não é? Restritas aos patrícios, deixando de fora os plebeus e aqueles que, em razão de derrotas militares, eram lançados à condição de escravos. A democracia não os tocava, não os abrangia. No século XIX, a democracia moderna começa a ganhar contornos, vai avançando, vai se ampliando, mas mesmo nas democracias, quando não se toma cuidado, o poder quer controlar, quer restringir. Qualquer governante gosta de ficar livre de vozes opositoras, de vozes dissidentes, de críticas. Querem conviver apenas com o aplauso, ainda que hipócrita, com o apoio, ainda que comprado. Não querem oposição de fato, não querem discurso crítico, seja ao governo especificamente, seja às ideias que prevalecem naquele grupo que naquele momento está no poder. Então isso sempre ocorreu. Só que hoje, procure uma democracia. De fato. Democracia que não seja apenas nominalmente, que não seja apenas uma democracia do ponto de vista formal, mas uma democracia real. Ou seja, uma organização social com o seu Estado, que é necessário, o Estado é necessário, por hora, com o seu governo,
mas onde todas as exigências primordiais de um sistema democrático são atendidas. Procure, hoje. Vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, onde nunca houve um golpe aberto de Estado, né? Houve, claro, conspirações, houve assassinato de presidentes, e nunca bem esclarecidos, né? Sempre é encontrado ali um maluco, um desnorteado, que matou o presidente, ou que tentou matá-lo, como aconteceu no atentado do John Hinckley Jr. ao Reagan. Ou então, quando o ato é consumado, como no caso do Lee Oswald matando John Kennedy. E lá atrás, a morte de Abraham Lincoln, começava ali o segundo mandato, depois de atravessar a Guerra Civil, né, de 61 a 65, ele começa o segundo mandato em 1865, é assassinado. Então, até aquela história, nos Estados Unidos não derrubam o presidente, ele é assassinado. Mas os Estados Unidos atravessaram a história desde a independência, ainda no século XVIII, até os nossos dias, sem um golpe de Estado, sem quarteladas. Houve conspirações, há um Estado profundo, há o Estado de segurança, não é? Que é capaz, sim, de matar um presidente, caso esse se torne um estorvo. Mas a democracia ia prevalecendo, né? Inclusive com as emendas constitucionais que garantem diversos níveis de liberdade. Hoje, há um ataque concentrado à liberdade de expressão e de opinião, exatamente no país que o mundo inteiro olhava, para o qual o mundo inteiro olhava e dizia: eis uma democracia. Os Estados Unidos. Os gigantes da alta tecnologia, Google, Facebook e seus braços, né, YouTube e até a Wikipédia. O fato é que Twitter, eles foram ocupados informalmente por gente ligada ao Estado de Segurança. E essa gente passou a controlar as tais agências de checagem dentro desses gigantes e a chamada mediação, que na verdade é um sistema de censura. Mas o que deve ser censurado? Ora, crime é crime. E aqui no Brasil há essa discussão. A liberdade nas redes sociais e também nos meios tradicionais de comunicação, de jornalismo. Então, o que tem ocorrido nos Estados Unidos? Porque crime é crime. Não é? Se alguém na rede social defende o assassinato de alguém ou ensina alguém a executar um ato ilegal, um ato terrorista, ou faz a propaganda de uma ação terrorista, ou no caso específico do Brasil, faz apologia daquilo que é proibido, por exemplo, o nazismo no Brasil, de acordo com a Constituição, princípio constitucional, não é lei ordinária. Não apenas a organização nazista, qualquer tipo de organização nazista, mas a apologia, a defesa do nazismo é crime. Então é crime. Se alguém faz apologia ao nazismo, está definido, é crime. E há a pena correspondente.
já estabelecida no código. Se alguém, na rede social, difama alguém, injuria, se alguém usa palavras caluniosas, isso é um crime. Já está definido que é crime. Não só em rede social, em qualquer circunstância. Calúnia é crime. E deve ser punida, e já existe a pena correspondente. Aí, claro, você tem agravantes, né, consequências daquela calúnia. Se houve perda financeira ou se houve dano moral. Aí você tem as circunstâncias que vão definir o tamanho da pena, indenizações cabíveis, quando é o caso. Isso já está lá, isso está na lei há muito tempo, nem havia internet, já estava lá. Algo específico da internet. Invadir a conta de outro, fazer-se passar por alguém. Então alguém vai lá e diz que é fulano de tal sem ser fulano de tal. Isso é falsidade ideológica. Também é crime. E também há a pena prevista. E é fácil de achar. Muita gente tem a ilusão de que no mundo que é a internet e das redes sociais especificamente, o sujeito está sempre no anonimato. Não, não é complicado encontrá-lo, né? E aí você tem a pena, então. Por que, então, se os crimes possíveis já são tipificados como crimes, se já há as penas correspondentes, por que, então, há o debate a respeito de controlar mais, de restringir mais? Voltemos ao caso dos Estados Unidos, que se espalha pelo Canadá, pela Europa Ocidental, inclusive países que também, a exemplo dos Estados Unidos, eram vistos como modelos de uma democracia real, por exemplo, o Reino Unido. Hoje, há cada vez mais controle do Estado, vigilância ideológica, patrulha ideológica, guilhotinas virtuais, e muita gente, inclusive, perde instrumentos de trabalho, ferramentas de trabalho, porque foi essa gente guilhotinada virtualmente. E o Estado participa disso. E nos Estados Unidos, olha um exemplo aqui simples. O Facebook e o Wikipédia resolveram abraçar o discurso do Joe Biden de que os Estados Unidos não estavam correndo risco de recessão. Então, vieram com aquele papinho furado, olha, é preciso, o governo, é preciso uma visão holística. Quando fala isso, levanta a orelha. Não, é preciso uma visão holística, olhar diversos aspectos da economia. Olha, há uma definição técnica para recessão. Recessão é recessão. Pode-se até discutir se o critério 2 trimestres seguidos de redução do produto interno bruto caracteriza uma recessão. Pode-se discutir se aquilo é uma tendência ou se é algo específico, sazonal, resultado de um acontecimento extraordinário, cujas consequências serão dissipadas rapidamente. Aí é a discussão circunstancial. Mas há uma definição técnica. E não cabe nem ao Facebook, nem à Wikipédia, nem ao YouTube, nem ao Twitter, nem a ninguém dizer que, por exemplo, um economista não pode chamar aquilo de recessão. Pois não é
que os economistas que escreveram nessas redes sociais ou gravaram vídeos dizendo os Estados Unidos caminham para uma recessão, eles foram censurados. Aquilo foi censurado sob o argumento de que era uma desinformação. Mas quem são esses caras? No Facebook, no Twitter, no YouTube, que se julgam autorizados à prática da censura. E que se julgam capazes de dizer o que é uma informação, o que é uma desinformação. Percebam que nunca dizem mentira, porque mentira é mentira. Mentira é sempre uma coisa ruim. Não uma boa mentira. A mentira é ruim. É da natureza da mentira ser ruim. Só que há mentiras que são absolutamente inócuas, não causam mal a quem quer que seja, a não ser, em alguns casos, ao próprio mentiroso. Né? E há brincadeira, o sujeito diz que pescou um peixe de 150 quilos e tal, e não pescou. É uma brincadeira, não tem maiores consequências. Mas se alguém mente contra alguém, se alguém diz que o outro é ladrão e é uma mentira, ou diz que o outro é corrupto e não é verdade, isso é crime. É uma mentira. Porque o fato é o fato. Ou o sujeito é ladrão ou não é. Se você diz que ele é ladrão e ele não é, você está mentindo. Se você diz que ele é corrupto e ele não é, você está mentindo. Porém, desinformação é algo subjetivo, é vago. Tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal no Brasil resolveu adotar a ideia, lamentável por sinal, que foi defendido inclusive pelo Lewandowski, né, com argumentos primários. Eles proibiram um documentário. E qual foi o argumento? Que o documentário mentia contra alguém, caluniava alguém, injuriava alguém, difamava alguém? Não. Porque aí sim, seria crime. Eles disseram que o que estava no documentário era verdadeiro, mas que a maneira como as verdades foram juntadas, reunidas, a maneira como os fatos foram apresentados, essa maneira poderia levar o público a conclusões erradas e tal, precipitadas. Mas olha só, o caminhão de erros nessa decisão do Supremo. Primeiro, a ideia de tutelar o público. Né? Não, as criancinhas não podem pensar por si mesmas. Elas têm de ter a tutela do Supremo para dizer, não, elas não podem ver isso. Mas é verdade, não, mas elas não podem ver essas verdades reunidas, porque elas estão reunidas de tal maneira que as criancinhas vão achar... Ou seja, o povo brasileiro é chamado de incapaz de compreender o que está vendo e cabe ao Supremo dizer pode ou não pode. Uma tutela autoritária. Então não é nem o combate à mentira, que esse deve ser permanente. A mentira tem de ser combatida e punida. A mentira que é nociva, que causa mal a alguém, ela deve ser tratada como um crime. E a lei já está aí há muito tempo. E a pena correspondente também. Não é isso. Quando falam em desinformação, até a verdade é atacada. Se ela não é, e aí é inconfessável, se ela não é a verdade conveniente àquele grupo oligarca, aquele grupo que tem poder para deter a divulgação da verdade. Isso não é só em rede social, não.
Porque se eles estabelecem essas premissas perigosas, não há dúvida que isso vai atingir também o rádio, a televisão, os jornais, as revistas que ainda existem, né, que sobrevivem. E, claro, as redes sociais. Mas quem vai dizer o que é desinformação? Quem? Qual sábio? Esse controle será ideológico. Não será uma coisa objetiva. Olha, isso é mentira. Aqui há uma calúnia. Opa, então é crime, vai ser punido, caluniou. Pronto. Está aqui a pena pela calúnia. Injuriou, difamou, mentiu contra, ou então reproduziu ou estimulou uma mentira que vai afetar a saúde das pessoas. É mentira e com efeito social perigoso. Opa, tem de ser tratado como crime. Isso é uma coisa. Outra coisa é o querer controlar a opinião. É o caso lá que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, aqueles gigantes das comunicações virtuais, né, censuraram economistas de renome, e que disseram: olha, os Estados Unidos estão caminhando para uma recessão. Ah, usaram a palavra proibida. Vejam o caso do coronavírus. Houve um momento em que esses caras que foram alçados ao papel de censores decidiram que era proibido dizer, e quem dizia aquilo era cortado, às vezes a conta do sujeito era suspensa, mas era proibido dizer que o coronavírus, o novo coronavírus, como era chamado lá em 2020 e tal, que ele foi produzido em laboratório. Restando a dúvida. Foi um acidente? Foi proposital? O fato dele ter saído do laboratório, né? O vírus ter saído do laboratório para as ruas, foi um acidente, foi proposital? Era a dúvida de quem dizia esse vírus é de laboratório. E outros diziam, não, esse vírus veio da natureza. Ele não é de laboratório. Você tinha grupos de cientistas dos dois lados, cientistas dizendo é de laboratório, cientistas dizendo não, é da natureza e acabou. É isso que é democracia. Isso é saudável. Uma sociedade adulta tem de conviver com isso, com gente dizendo não, é de laboratório, gente dizendo não, é da natureza. Na época, proibiram as menções à tese de que era produto de laboratório. Claro, muita gente continuou dizendo que tinha essa informação. Cientistas. E isso, claro, a imprensa tem... E a imprensa, por sua vez, também censurou. Só ouvia quem dizia que era um fenômeno natural. Isso não é jornalismo. Isso é um crime contra o jornalismo, cometido por jornalistas. E isso é só um exemplo, hein? De centenas e centenas. Olha essa guerra. Essa guerra tornou-se o mais escancarado festival de mentiras. Mentiras, não é desinformação. Mentiras. Que se espalham pela imprensa. Mas agora vem a Agência de Energia dos Estados Unidos, e como é dos Estados Unidos, e é do governo Biden, dizendo não, nós acreditamos que isso aí surgiu em laboratório. Que era a posição anterior, inclusive, do FBI. Aí, todo mundo começa a dizer, olha, a agência está dizendo, não se sabe se é verdade, talvez não seja do laboratório, talvez seja da natureza, talvez não seja da natureza, talvez seja do laboratório, não sabemos. Alguns sabem, mas nós não sabemos.
As duas hipóteses são possíveis. E nenhuma delas está comprovada. São possíveis. Mas agora pode dizer uma e outra. Então, quem são esses caras? Então, quando o Brasil resolve discutir o controle, é preciso deixar claro. Crime é crime. Aquilo que a lei diz há tempos e tempos que é crime, isso não mudou. É crime na internet, é crime fora da internet, é crime na rede social ou na comunicação via celular, é crime no rádio, na TV, no jornal, na revista, em todo lugar é crime. A calúnia, a difamação, a injúria, a mentira contra alguém é crime. O fazer-se passar por outro é crime, mas sempre foi. Então, e já há as penas correspondentes a esses crimes. O que querem ampliar, então? O que querem que passe a ser tratado como criminoso, já que proibido? Opinião. Você tem as opiniões que, se elas estão ligadas à defesa de um crime, elas se tornam criminosas. Isso é outra história. Em qualquer circunstância também, no rádio, na TV, no jornal, na revista, na internet. Mas a defesa, alguém dizer recessão, não, essa palavra não pode, isso é desinformação. Quem disse? Proibir um documentário que o próprio Supremo diz que é verdadeiro, mas a maneira como reuniu. Isso é a construção de um sistema que está proibido pela Constituição, que é um sistema de censura. A Constituição brasileira de 88, ela repudia a censura, mas é a censura que está sendo reconstruída não só no Brasil, mas no Ocidente de maneira geral. Danilo. 4 horas em ponto.